Como é que aumenta esse negócio? Uma boa pergunta. Vídeo, como é que aumento? Eu acho que é nesse Aqui, quadradinho. nesse negócio aqui, pronto. Sabe, a psicoterapia é uma coisa curiosa, porque ela é, ao mesmo tempo, uma arte de cura super antiga, tão antiga quanto a própria humanidade, e uma ciência muito, mas muito recente. Nessa nossa conversa, a gente vai mapear justamente essa jornada revolucionária que transformou o sofrimento da alma num campo de estudo científico. Então, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente vai entender essa dualidade, arte antiga versus ciência nova. Depois, vamos dar um pulo lá atrás para ver como era o mundo antes de Freud. Em seguida, a gente mergulha na linguagem dos sintomas, acompanha a evolução do método freudiano e tenta sacar dois conceitos-chave: resistência e transferência. E para fechar, a gente conversa sobre o grande legado dessa nova forma de escuta. Então vamos lá. Para a gente entender de verdade a revolução que a psicanálise causou, a gente precisa primeiro sacar a tensão que existia ali, sabe? Entre essa prática de curar a alma e a vontade de criar uma ciência para a mente. E aqui fica muito claro esse contraste, né? De um lado, você tem uma arte que vem da intuição, da sabedoria, da empatia. Do outro, uma ciência bem novinha, com uns 150 anos, toda baseada em teoria, em técnica. E aí, bem no meio desse abismo, que o Freud aparece. A grande sacada dele foi justamente tentar construir uma ponte entre esses dois universos. Bom, e para entender o tamanho do barulho que o Freud fez, a gente precisa primeiro ouvir o silêncio que existia antes dele. Como é que era o mundo antes da psicanálise? Então, antes da psicanálise chegar, o sofrimento da mente era olhado basicamente de três jeitos. Ou era coisa do sobrenatural, tipo demônios e tal, ou era um problema só do corpo, puramente biológico, e tinha a medicina da época que focava tanto, mas tanto no corpo, que ficou conhecida como uma arte silenciosa. Ela até tratava o físico, mas e a alma? A psique? Ah, isso aí ficava para a religião resolver. E essa dinâmica aqui mostra tudo. Era uma coisa totalmente vertical. Pensa só, lá em cima, o curandeiro, a figura de autoridade que tinha todas as respostas. E lá embaixo, o suplicante, que era tratado quase como um objeto, alguém que só recebia o tratamento e pronto. Não tinha papo, não tinha troca, a pessoa não participava. E é exatamente essa relação que a psicanálise vai virar de cabeça para baixo. E aí vem a primeira grande sacada do Freud. Ele olha para aqueles sintomas que ninguém entendia, tipo uma paralisia que não tinha causa física, uma fobia do nada, e diz: peraí, isso não é um ruído aleatório. Isso é uma linguagem. Isso está querendo dizer alguma coisa. O ponto-chave é esse. O sintoma não é só a doença que a gente tem que eliminar. Não. Ele é uma mensagem simbólica. É como se a nossa mente encontrasse um jeito de botar pra fora um problema, um conflito que a gente não consegue falar sobre, sabe? Que não tá na nossa consciência. O sintoma, no fundo, tá tentando nos contar uma história. E essa metáfora do Joseph Breuer, que foi um parceirão do Freud no começo, nossa, é perfeita para entender isso. Pensa assim, um sentimento forte, tipo raiva, ciúme. Isso é a fumaça. Se a chaminé, que seria o jeito normal de expressar isso, tá entupida, o que acontece? A fumaça vai ter que sair para outro lugar, né? Vai vazar pela janela, pela fresta da porta. Pois é, esse vazamento é o sintoma. Ok, então os sintomas são uma linguagem. Mas como é que se decifra essa língua? Essa passou a ser a grande pergunta para o Freud. E a busca dele por uma resposta, por um método, foi uma verdadeira jornada, sabe? Cheia de tentativas, erros e, a cada passo, uma nova descoberta. Olha só o caminho que ele percorreu. Primeiro, ele tentou a hipnose. Parecia uma boa, mas ele viu que não funcionava para todo mundo e a pessoa continuava passiva. Aí veio o método catártico, e com ele uma descoberta incrível. Quando a pessoa lembrava da origem do sintoma, o sintoma sumia. Ou seja, lembrar cura. Aí ele pensou: e se eu fizer isso sem hipnose? Tentou forçar a lembrança, pressionando a testa da pessoa. E o que aconteceu? Ele bateu de frente com o muro. Um muro chamado resistência. E essa foi a virada de chave. Em vez de brigar com a resistência, ele resolveu dar a volta nela. E foi aí que nasceu a associação livre. Não precisa forçar nada, apenas fale, diga o que vier à sua cabeça. E com essa ideia da associação livre, duas outras peças fundamentais do quebra-cabeça aparecem: a resistência e a transferência. São esses dois conceitos que vão mostrar como a teoria toda funciona ali, no calor do momento, dentro do consultório. E é importante entender isso.
Resistência não é má vontade, não é a pessoa não querendo ajudar. É muito mais profundo. É um mecanismo de defesa, é uma força que existe para proteger a gente da dor, para impedir que a gente reviva sentimentos e lembranças que em algum momento da vida foram simplesmente insuportáveis. Essa frase resume tudo de um jeito muito forte, né? A gente não só existe no mundo, a gente resiste ao mundo. A resistência não é um defeito que tem que ser consertado, é a marca de como cada pessoa aprendeu a sobreviver. O jeito de ser, o jeito de se proteger, isso é resistência. Vamos ver um exemplo prático. O caso do Sr. A, um homem de 29 anos que não saía de casa há 8 anos por causa de um toque. Logo na primeira sessão, perguntam para ele por que ele está ali. E ele solta: estou determinado a ser dependente, digo, independente. Opa, um ato falho. Naquele exato momento, o inconsciente dele falou mais alto. Uma parte dele queria independência, mas outra parte, a resistência dele, tinha um medo enorme de perder a dependência da mãe. Agora vamos para o segundo conceito-chave, a transferência. E esse aqui é pura ação. Pensa que o consultório vira um palco de teatro. A pessoa que está ali, sem se dar conta, começa a se relacionar com o analista não como ele realmente é, mas como se ele fosse alguém muito importante do passado, o pai, a mãe. E aí os conflitos antigos são reencenados ali, ao vivo, no presente. Vamos pegar o caso da Laura. A Laura vivia em pé de guerra. Toda a sessão ela contava uma história de briga, de disputa com outras mulheres. A vida dela parecia um eterno campo de batalha. Mas aí, um dia, a terapeuta dela, que também era uma mulher, aponta esse padrão para ela. E aí a coisa muda de figura. De repente, a guerra não estava mais nas histórias que a Laura contava. A guerra entrou dentro do consultório. A Laura começou a duelar com a própria terapeuta, usando as mesmas armas, o mesmo jeito agressivo. Bingo. Ela transferiu todo aquele conflito para a relação com a analista. E aqui tá a mágica da coisa. A terapeuta não leva para o pessoal, ela entende que aquilo é o material mais precioso da análise. E aí ela interpreta na lata: você quer duelar comigo, não é, guerreira? Com essa frase, ela desarma a Laura e mostra o que está acontecendo. E essa é a brecha. É a porta que se abre para a Laura finalmente conseguir falar da sua primeira e grande rival, a própria mãe. Então, qual é o saldo final disso tudo? Qual o grande legado? É que a psicanálise não foi só uma técnica nova, entende? Ela inaugurou um jeito inteiramente novo de se relacionar com o próprio sofrimento. E essa distinção em italiano resume a revolução de forma genial. Antes, a terapia funcionava per via di porre, que é o método de cobrir. O objetivo era só sumir com o sintoma. Já a psicanálise é per via di levare, o método de escavar. Aqui o sintoma não é o problema. O sintoma é a pista, é o X no mapa que mostra onde o verdadeiro problema está enterrado. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? E se a gente parasse de tratar as nossas ansiedades, os nossos medos, aquelas coisas que a gente repete sem querer só como problemas para eliminar? E se a gente tentasse ouvir o que eles estão dizendo? Começar a escutá-los como mensageiros? O que será que eles teriam para contar sobre a nossa própria história? Gente, genial o vídeo, Muito bom, né? muito bom. Nossa Adorei. senhora, quando eu assisti, eu fiquei. Eu acho que se puder não desse nenhum problema com o negócio de álcool, Pedro podia postar esse vídeo no YouTube também. Então, isso que eu queria, eu estava pensando nisso também, viu? Acho que não tem problema. E agora, gente? Agora a gente vai para o slide no notebook ML. Não é esse aqui? Não estou vendo A tanto. revolução da... Ah, peraí. Ó, qual que é a revolução? A revolução a gente acabou de ir. Cartografia? Mas seu DF5 vai atualizar. Mas nós não vamos fazer quiz? Ah, tá. Então, beleza. Você já está gravando, Pedro? Acho que não tem problema, depois a gente vê isso.
Isa, e aí, vai falando, passa, vai falando aí. Beleza. Gente, primeiro de tudo, o slide quem fez foi o Pedro. Ficou muito bonito e muito foda. Sensacional. Pode passar. Bom, a gente começa muito tempo atrás com a história. E ao caramba, o Pedro fala que foi a IA, mas a gente ficou na sala de aula uns 15 minutos separando todo tipo de material só para fazer o slide. Então não foi a IA não, Pedro, foi seu esforço mesmo, que você ficou fazendo a separação. E é muito chato fazer a separação. Mas foco. Na antiguidade, como o vídeo já falou, a gente tinha um sistema de curandeiros, né? Que não era um sistema linear, não era um sistema concreto no horizontal, ele era vertical. Que se fazia basicamente em que existia uma pessoa superior a você nesse nível hierárquico, que somente ela poderia resolver o problema, que o problema está estagnado somente a você. Claro que nessas circunstâncias, nessa situação, o problema era muito mais relacionado à religiosidade, interligado a demônios, a espíritos malignos, independente da religião, sempre existiu esse sistema de curandeiro. E era focado tanto na força benevolente, agindo contra você para retirar algo ruim, mas nunca você agindo ativamente para ir contra ou simplesmente se opor a essa força, até porque se você fizesse isso, era considerado do demônio, ainda mais, né? Com isso, o método psicanalista, ele veio com uma vertente para quebrar essa força. Porque pode parecer que era só na antiguidade, mas ainda assim, muitos métodos eram utilizados com base nesse sistema vertical, né? Esse sistema hierárquico. A medicina em si, ela foi fundada num sistema hierárquico em que o médico, um ser que sabe das coisas que está falando, entende do enfermo das pessoas. Por muito tempo, voltando a martelar nessa tecla, que é uma tecla verdadeira, o modelo biomédico, ele foi um modelo em que você respeitava a vontade do médico. Muito tempo isso. Então, assim, a psicanálise ela não veio só para revolucionar o sistema de entender o conceito da loucura, mas ela veio para modificar até mesmo o conceito medicinal, né? E aí, nesse caso, o papel da psicanálise, você vai ser um ouvinte, você vai ser ativo, só que da mesma forma, seu paciente, que antes era apenas uma pessoa à sua mercê para ser curada, a partir deste ponto se torna também uma pessoa ativa, na busca de uma solução para algo que não é mais um problema do paciente. Então, ele não é mais a questão do problema. Ele é a questão para procurar uma cura. Claro que o método, falar da cura, não necessariamente é uma apropriação não é necessariamente uma forma boa, é uma forma meio que errada, até porque a psicanálise, ela busca resolver o sintoma e dar qualidade de vida, né? Mas falamos de cura de uma forma pejorativa. Você vai entender até aqui? Sim. Pode passar, tá? Eu acredito que aí a gente já tenha falado, mas vamos falar só de forma resumida. O conceito de subjetividade não é mais explicado através de forças demoníacas ou de algo puramente do corpo do indivíduo como algo biológico. A psicanálise ela busca entender a subjetividade, como essa subjetividade, como o indivíduo de forma singular pode criar esses sintomas e buscar a própria cura dele através do entendimento próprio, a singularidade e subjetividade dele, tá? Por isso que cada pessoa, independente se você segue os princípios de Freud ou não, para a psicanálise, cada um tem um método para tratar o paciente, nenhum paciente é igual. Como se tem, o próprio Fábio mencionou, em alguns outros métodos da psicologia, né? Acho que pode continuar. Aí, a gente vai passar para a parte histórica chata, né? Que aí o Charcot, na verdade, até então, a gente sempre conseguiu criar esse conceito de hipnose, tá? O Charcot usou, o Breuer usou e o Freud também, tá? O Charcot, ele criou o conceito da hipnose e ele basicamente modificava a atenção do indivíduo que antes era recluso a falar abertamente sobre tal assunto para forçar ele a falar, né? Com isso, Breuer, junto com o Freud, mas o mais o Breuer, ele criou o método catártico, porque ele percebeu que nesse método ele poderia falar com o indivíduo para obter informações que antes não tinham tanto acesso
E a partir dessas informações que falavam, que estavam localizadas no inconsciente, ele conseguiu distinguir uma certa cura, porque ele percebeu que os indivíduos acabavam ficando mais aliviados ao falar de situações, problemas que ele mesmo se prendia neles próprios, tá? Então, esse foi o método catártico. Mas o Freud achou que, ainda assim, no método catártico e na hipnose, se vocês pararem para pensar, isso foi um dos grandes desacordos do Freud com os demais grupos, é que nestes métodos hipnóticos, o sujeito ele ainda está à mercê do médico. Então não mudou nada. Simplesmente tem o curandeiro, o sujeito só está à mercê, não tem uma conexão propriamente para cura a longo prazo, digamos. Apesar de curar o sintoma, aliviar o sintoma, não explicava e não tratava. Ele simplesmente estava lá como um sujeito passivo, pronto, acabou. Freud não queria isso. Daí, ele criou a associação livre, que basicamente a gente vai falar tudo que vem à nossa mente, sem censura, sem nada, vamos falar mesmo. Quer falar do quê? Vai começar com coisa simples? Então vamos falar de fusca, candelabro, banana, pode falar do que quiser. E nessa associação livre vai vir, consequentemente, palavras ou até frases, ou até mesmo ele vai se expressar de alguma forma que demonstra o inconsciente. Então vão ser situações comprometedoras, meio perturbadoras, situações que, diante de uma sociedade, seria um tabu, algo errado. Mas que a partir daí, ao se colocar nesse setting, ele expressar os seus sentimentos, suas emoções, ele expressar esse afeto, é o começo de uma, entre aspas, cura nessa associação livre. No entanto... Oi, desculpa interromper. Eu tô um pouco confusa. O Charcot, ele fazia, então, o bagulho da hipnose, né? Sim. Então, ele ficava meio falando, deita aqui. Então, você tá sentindo assim. E ficava meio que induzindo o paciente, é isso? Sim, É o isso. Charcot, assim, o Breuer, não lembro como que fala, gente, mas o Breuer também usava hipnose, tá, Carol? A diferença é que o Breuer, ele pegou essa hipnose para criar um método terapêutico, junto com o Freud, que o Freud não concordou. Entendeu? Entendi. Então, ele não era que nem o Charcot, que só usava a hipnose e falava, então é isso, ok, tchau. O Charcot, ele tentava modificar. Então, tipo, a pessoa, ela tá com tremedeira. Vocês lembram do vídeo em que que o professor passou de um filme em que a pessoa tá com tremedeira? Aí ele fala, agora você não tá mais. Ele tirava essa tensão, entendeu? O Breuer percebeu que com essa tensão ele poderia adquirir uma profundidade maior e descobrir talvez a causa daquela tremedeira. E o Freud falou, não concordei com isso, não acho que hipnose seja viável, apesar de que funcionou, né? Então eu vou criar um método em que a pessoa vai falar o que ela quiser, porque a hipnose é algo antiético, digamos. Aqui o Freud ele também diz que um dos motivos dele ter abandonado, porque ele trabalhou com o Breuer, né? Foi porque nem todos os pacientes podem ser também hipnotizáveis, entendeu? Eu queria só uma pergunta. O Charcot é aquele cara que utilizava de metais, acho que bronze, para hipnotizar a galera? Não? Tá, então tá. Esse daí, se eu não estiver enganada, ele é aquele caso do filme em que ele é... Esse é o Mesmer. É o Mesmer. Tá. Que ele é charlatão, não é? Não sei. Não é bem charlatão, mas não vamos confundir, não. Pode seguir. Ele era meio charlatão. Eu lembro desse. Mas esses aqui não são, né? Não, esses aí não. Eles realmente eram médicos que tratavam a hipnose, através da hipnose, tá? Aí, então no método catártico, o Freud discordou, seguimos para a coerção associativa, que o Freud meio que tentava induzir forçadamente o paciente a falar. E nisso, quando ele tentava forçar, tipo, vai, fala, o que aconteceu, pode ir falando, né? Ele descobriu a resistência. Eu acho que a gente já pode seguir, inclusive. Não, isso daí é outra coisa, mas a gente já chega, né? Então vamos só falar da resistência um pouquinho mais rápido, né? Que é a resistência, né? A resistência é basicamente... A resistência aí, ó. Isso. Eu tô seguindo também por 2 slides para não falar tanta merda, mas é basicamente assim, a gente não quer falar de um assunto, não vamos falar, então a gente cria certas resistências que dentro do setting não se limita somente a pessoa não falar, tá?
As resistências são inúmeras, desde não ir nas sessões, desde atrasar, desde ficar mudando de horário tanto tempo, atrasar no pagamento. É uma resistência que tenta criar com que a pessoa se distancie o máximo possível do terapeuta, no caso do Freud, né? Para que, desse modo, ela não consiga deixar e enfrentar aquele mundo, no caso, tá? Não sei se deu para entender neste ponto. Todo mundo aqui entendeu a resistência? A resistência é quando ele também fala daquela ilustração de ele estar numa sala de reuniões e aí tem um cara que começa a badernar, os seguranças pegam ele e colocam para fora do salão e fecham a porta e seguram o cara lá. Essa é a resistência, não é? Essa força que a gente tira os traumas do inconsciente e deixa estapeando na porta. Sim, sim. E é aquela coisa, a resistência, ela é criada como uma maneira de simplesmente a gente conseguir lidar com situações da nossa vida que não conseguimos de forma de forma à frente dessa situação. Então a gente cria uma resistência para tentar escapar, evitar, ou simplesmente não falar mais a respeito daquele assunto, sabe? É uma forma do paciente conseguir se virar. E claro, é uma forma negativa, como a gente viu, né, na questão. Que gera vários sintomas. Acho que podemos continuar. Vamos voltar para o slide lá, que eu acho que vai falar dos sintomas. Aí, como é que surge um sintoma? A gente vai ter uma representação, que aí foi descrito como uma ideia, e vai ter o afeto, tá? Vamos usar o exemplo de um exemplo bem que o próprio Felipe não, que o Fábio usou, tá? Foi o exemplo em que a moça, a irmã dela ficou doente. Felipe, porque eu tô confundindo o Fábio com o professor Felipe. Olha os atos falhos aí. Acho que é a transferência. Mas, basicamente, essa moça, ela tinha uma irmã, a irmã ficou muito doente. O primeiro pensamento dela foi: ufa, ainda bem que ela ficou doente, vou poder ficar com o marido dela. Diante da sociedade, esse pensamento ele é completamente errado, totalmente contra. Nossa, mas que mulher vagabunda, vadia, desgraçada, deveria estar no lugar da irmã. Tá bom, cada um tem uma opinião formada sobre. O que importa, o que importa não é a nossa opinião, é que ela identificou essa sensação, esse sentimento como algo horrendo, algo nojento, e recalcou isso. O recalque, ele pode ser também uma forma de resistência, tá? Ele reprimiu esse sentimento, só que esse sentimento tá lá, certo, gente? Ninguém aqui nega que esse sentimento some do nada, né? E o que acontece quando esse sentimento recalcado some? De alguma forma, ele tem que se ligar a um outro afeto. Ele tem que se ligar a alguma coisa, ele tem que sair de alguma forma. Então, isso acaba se tornando tão doentio na forma com que ele vai se lidar com esse sentimento que gera um sintoma. Então, a mulher, de uma forma simples, pensou: nossa, ainda bem que a minha irmã ficou doente, espero que ela morra para eu ficar com o marido dela. Pensaram: nossa, mas que pensamento horrível que eu tive. Não posso, não amo ele, sou uma irmã horrível. Ignora. Mas não ignorou, recalcou, colocou para outro lugar. Se colocou para outro lugar, interligou com uma outra situação de afeto, ou interligou com uma outra situação dentro de nós, do nosso inconsciente. Passou do consciente e foi para o inconsciente. Mas está aqui no inconsciente, a gente está pensando. E o que o nosso inconsciente pensa? Nossa, tem essa situação aqui, né? Tem essa situação. Sempre que eu vejo o marido da minha irmã, tá lá, né? Tá ali. Vai criar um sintoma neurótico. Vai criar uma neurose. Sintoma neurótico é isso. É uma ideia ou uma ideia que foi recalcada, né? Uma representação, melhor dizendo, que foi recalcada, que se interligou ao inconsciente e gerou um sintoma de neurose porque não foi bem resolvido, não teve uma boa resolução. A neurose nada mais conta sobre uma situação, sobre um sintoma que o paciente está passando, explicando muito bem dele. É algo não resolvido. Deu para entender, gente? Acho que foi meio rápido pra mim, eu tô com um pouco de dificuldade. Me desculpa hoje que eu tô meio lerda, pessoal, Carol. desculpa aí.
vamos lá. Usando nós como exemplo, eu e você somos amigas, né? Aí, Yes, baby. você tem namorado, não tem? Ou é noivo? Não lembro. Não, namorado. Você tem um namorado. Aí, você fica doente ou você tá em... Vamos colocar um exemplo bem... O padre é complicado, Felipe. Mas vamos colocar um exemplo bem drástico. Você ficou em... Nossa, não gosto nem de falar disso, mas nessa suposição você ficou de cama no hospital, estado de UTI grave, né? Normalmente, eu, como sua amiga, o normal seria eu falar, que pena, vou visitar minha amiga, espero que ela melhore, não seria? Sim, você ia ficar preocupada. Sim, mas aí eu penso comigo mesma, nossa, ainda bem que ela está lá, porque eu vou poder ficar com o namorado dela. Se a gente parar para pensar, Talarica. Você entendeu? Na sociedade não é errado? O que você pensaria se soubesse que eu fiz isso? Ah, você é talarica. É algo negativo, não é? É. Então eu mesma, eu que pensei nisso, penso, nossa, mas que errado eu estar pensando nisso? Não, nossa, não, nunca faria isso. E deixa pra lá, segue a vida. Mas aí eu sempre vou ver a situação do seu namorado, vou pensar, nossa, mas bem que ela podia ter, sei lá, nossa, não gosto nem de falar, morrido lá na UTI. É um pensamento muito errado, muito, sabe? Meu Deus, vamos julgar essa pessoa, é para julgar. Só que aí eu penso, nossa, que pessoa horrível que eu sou. Aí eu esqueço no nível consciente, eu esqueço e tento ignorar isso. Eu vou reprimir essa emoção, vou fazer um recalque, o termo é recalque. Recalque é reprimir. Vou reprimir isso, só que ainda assim, esse meu desejo vai ficar no meu inconsciente, esse meu afeto vai ficar no meu inconsciente. Ele tá ali. Eu reprimi ele, mas ele ainda está ali. E aí, E é ele que vai gerar o sintoma. exato, porque não foi resolvido. Então eu vou sentir isso toda vez que eu ver você e seu namorado andando de mão juntas. Eu vou sentir alguma coisa que vai gerar a neurose, que vai ser um sintoma. Psicótico, tremedeira, ansiedade, o que quer que seja. E a neurose é quando a gente fica criando coisa, pensando sobre aquela situação, por exemplo, nesse caso. Seria isso? A neurose, eu não diria necessariamente isso, eu diria que ela é um sintoma. Agora, a neurose, por exemplo, o exemplo aí do slide é fobia de água. Talvez tenha acontecido alguma situação que eu fiquei com fobia de água. No caso da moça, né? Tem o exemplo da moça que ela sentia raiva, inveja do pai com as enfermeiras. Ela tentou reprimir isso a todo custo, até que chegou na fobia de água. E ela reprimiu isso através da fobia de água. A neurose Mano, qual que é o sentido disso, de chegar na água? o professor explica de muitas formas, eu acho que acaba a explicar. Isso daí que ela tá falando, que ela tem que ler. Você não leu as 5 lições de Freud? Não. Tá, então é por isso que você tá confusa. Eu vou tentar exemplificar de uma outra maneira, assim. No caso dessa, é a Ana O, inclusive. Acho que é a Ana O, não sei. Ela era uma paciente de Freud que tinha sintomas físicos, no físico, né? Que geralmente vem de a histeria, tal, que não se sabia o que eram esses sintomas físicos, porque não tinha nenhuma ligação realmente com uma doença física. Então, essa, quando fala assim, somatizou no corpo, por exemplo, é isso. Então, por exemplo, essa mulher que a Isa está falando, ela cuidou do pai dela no leito de morte. Isso foi muito pesado para ela. Ela ter que viver toda aquela situação e reprimir coisas para não sofrer. Então, quando nós temos algum tipo de trauma, é esse efeito que ela está querendo dizer. A gente traumatiza, só que a gente recalca, joga isso lá para o inconsciente, porque a gente não quer reviver isso. Foi muito traumático, só que você não se resolveu com isso. A partir disso, você começa a ter sintomas físicos. Então, você pode ter crise de ansiedade, você pode ter algumas coisas específicas, assim, que físicos. Às vezes tem gente que para de falar, né? E não tem uma causa física para ter parado de falar, mas sim um trauma que ela recalcou. Aí, quando que vem o terapeuta? O terapeuta, ele tem que fazer o quê?
a gente entra naquele exemplo que eu dei, que ele define assim o inconsciente e o recalque. Imagina que eu estou dando palestra em uma sala lotada de reuniões. Aí vem a Isa e começa a causar lá, fazer barraco. Aí, para não atrapalhar o decorrer da reunião, vai todos os seguranças e põe a Isa para fora do salão. E aí fecham a porta. Essa é a resistência, entendeu? É a resistência que fez o recalque para o inconsciente. O consciente é lá fora. E aí eu continuo a minha palestra com a Isa gritando lá fora. Ou seja, ela Fingindo que nada tá acontecendo, mas tentando fingir que nada aconteceu. Só que ela faz tanto esforço gritando lá e atrapalhando ainda, que o terapeuta vem, né, e negocia com a Isa, ó, você quer ir lá e conversar e tal para a gente resolver? Tudo bem, você pode se manifestar para a gente poder resolver e ficar tudo numa boa. A Isa é o trauma, entendeu? Aí o terapeuta vem, abre essa porta, tira essa resistência, vem com a Isa e negocia esse trauma, te mostrando os motivos que estavam atrapalhando aquela reunião. Ou seja, os seus traumas. entendi, sim, sim. Fez sentido. Eu só tinha, também tinha, agora eu esclareceu, né, sobre o recalque, mas eu tinha ficado confusa sobre a fobia da água, porque, tipo, eu não tinha achado lógica, sabe? É que você não leu Tipo, o negocinho, viu? Que é, lá tá escrito certinho, Quando entendeu? ela viu o cachorro, Ela, através da hipnose, eles conseguiram entender que ela não conseguia tomar água porque o cachorro da enfermeira, ela não lembrava disso, só sob hipnose conseguiram tirar isso dela. O cachorro da enfermeira tomou a água da caneca dela. E aí ela tinha tanta raiva da enfermeira e achava o cachorro repulsivo que ela pegou fobia de tomar água nesse processo. E aí não se sabia por quê. Perante a hipnose descobriu-se isso. E através disso conseguiu-se retirar essa fobia dela de tomar água. não, agora tem mais sentido, por causa do cachorro. Ah, tá, achei que tinha sido do nada, velho. mas é uma história mais estranha. Eu acho que tem essa história, inclusive, no meu resumo de 31 páginas. Mas eu não me importei em pegar, desculpa. Eu acho que a gente pode continuar, gente. Resistência a gente já falou. Vocês querem que eu volte a falar da resistência? Eu acho que a Ká falou muito bem. Não tem muito o que eu agregar. A resistência é só lembrar que os seguranças estão colocando a Isa para fora da sala porque ela está causando. Essa é a resistência. Especificamente eu. E outra coisa, a resistência também é uma maneira natural da gente agir para poder continuar a vida. E a gente reprime e resiste às coisas de uma maneira, por um modo de sobrevivência, entendeu? Por isso que a gente recalca. E a gente deve lembrar que a resistência, ela dificulta a questão da gente relembrar do passado, da gente fazer um setting, da gente continuar a elaborar as questões da situação que ela está apresentando, e ela pode evitar o desejo do paciente de querer mudar. Então, ela pode ser tudo isso. Não só... A resistência, ela pode ser consciente e inconsciente, né? Não, a resistência sempre é inconsciente. Me corrija se estiver errado, tá? Que eu sei é sempre inconsciente, porque você está jogando para o inconsciente, entendeu? Você está jogando para o inconsciente. Às vezes você não tem noção que tem uma resistência, né? Você só não quer falar ou mascara, ou às vezes você nem conhece o que aconteceu para você ter recalcado. Mas às vezes sim, você recalca inconscientemente, porque o recalque faz parte também. Acho que a gente vai ver para frente. Tipo um exemplo bem tolo. Eu tenho medo de bexiga. Eu não sei o que aconteceu por ter medo de bexiga. Eu posso não querer falar disso, mas eu tenho medo de bexiga. Ah, como foi sua infância? Ah, não sei, mas não tenho medo. Tipo, eu não quero falar da minha infância, por algum motivo foi da minha infância. É inconsciente, sempre inconsciente. Eu posso estar falando desse meu medo, mas o fato de eu não saber o que é esse medo é um tipo de resistência, porque eu tô tentando evitar alguma coisa. Oi, Fê? Pode ser os dois, gente. Os dois? Pode ser os dois, pode ser consciente também. A tese dele, na verdade, é que o começo tem muita coisa que é inconsciente, mas você pode ter uma resistência consciente também, que é tipo, você, igual você falou, não quero falar disso. Isso é consciente, você está falando, eu não quero falar sim, mas disso. o fato de que talvez eu queira mudar de assunto já se torna inconsciente. Pode ser, mas a resistência de que você então, aí é o dois. ignora isso é consciente, entendeu? Tem o inconsciente e tem a consciente.
Você tá dando voz ao Justo. à sua vontade, né? Isso é consciente. Aí temos a transferência, né? A transferência, Carol, ela pode ser um sintoma neurótico, por exemplo. Você vai passar para o terapeuta a partir de um trauma não resolvido seu, que você ou evita falar, ou evita comentar, ou, como eu mencionei, não foi resolvido, né? Então, aí eu separei aqui uma perguntinha e uma coisa. A transferência, ela nunca é resultado da terapia, tá? Do conceito. Ela nunca é. Ela já estava ali. Ela se faz presente no nosso no setting terapêutico, na nossa análise, mas ela sempre esteve ali como sintoma. Não foi a terapia que causou a transferência. Ela se apresenta lá na terapia, mas não é a terapia que causa ela. É um pouco confuso, mas eu espero que tenha dado para entender. Na minha Oi, concepção, a transferência, o conteúdo dela é pré-existente, mas o ato de transferir ocorre com a terapia, não seria isso? Não, na verdade, pode ocorrer, Pedro, em qualquer situação, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido, que passou no vídeo que você fez. Uma mulher que tinha problemas, em especial com outras mulheres. Ela tinha o aspecto da guerreira, entrava em conflito constante, né? Isso é uma transferência, porque depois, no setting terapêutico, ficou claro que ela tinha um problema com a mãe dela. E tinha esse aspecto de guerreira. Então, pode ser em qualquer lugar. Então, o conteúdo é pré-existente à transferência. A transferência é ocasional dependendo do ambiente e das pessoas em volta. Ela, por ela ser um sintoma, É né? que no setting terapêutico fica mais propício de aparecer devido ao contexto, devido de tratar assuntos mais delicados, mas não vem de lá. Você já tem aquilo dentro de você, só favorece mais. Exatamente. A única diferença, Pedro, é que lá no setting, como a Carol mencionou, também é isso, e é também mais controlado. Então a gente sempre tem que esperar uma transferência. Só que sempre está lá, é resultado de um trauma. Se é resultado de um trauma, uma hora ou outra, ela vai aparecer para o mundo externo da terapia. E é usada como uma ferramenta também para descobrir o que está Exatamente. rolando. Ô, Izzy, você vai falar da definição aí sobre ser prazer? Queria entender. É da libido também? Sim, sim. O princípio do prazer, gente, voltando um pouquinho, o paciente, ele sempre vai se comunicar conosco em 2 níveis. O nível verbal, que é o consciente. Se é consciente, ele é regido pelo princípio da realidade, porque estamos na realidade. Eu falo com vocês, falo aqui agora na realidade, na minha consciência, certo? E o não verbal, que é por meio de gestos, ou também de reclusas, ou também os meios que a gente já se observou, já estudou sobre, que é o inconsciente. E o que é esse inconsciente? Ele é regido pelo princípio do prazer, tá certo? Eu até anotei aqui, já para falar para vocês, para não... O inconsciente ou o consciente? Eu não entendi, perdão. Inconsciente é regido pelo princípio do prazer. O princípio do prazer nada mais é do que as nossos maiores... Não vou dizer recalques, porque não necessariamente se está no inconsciente está recalcado, mas está além do que a gente deslumbra. Geralmente são as situações que a gente tem que ter autoplenitude, consciência, porque de acordo com Freud, se você não tiver a plenitude, autorrealização, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas se você não tiver o seu princípio do prazer estável, controlado, atendido, é aí que gera a neurose, tá? Esse é o inconsciente. Sim, tipo, você querer usar o canhão para explodir todo mundo, mas você sabe que você não pode, e aí esse é seu princípio do prazer. Sim, só Mas que aí da aí eu realidade fala que quero, não pode, né? de forma consciente, para satisfazer meu princípio do prazer, eu jogo videogame onde lá eu posso explodir todo mundo. Temos o princípio biológico, né, que é a nossa fome, ou a nossa sede, temos que beber água, senão a gente morre. Devemos satisfazer esse princípio, não devemos? Não morremos. E o princípio do prazer, a gente tem que satisfazer ele inconscientemente, por métodos conscientes, claro, mas a gente tem que satisfazer esses nossos desejos, esses nossos meios, essas nossas opções, enfim, de uma forma
com que não seja fora da realidade, muito fora do que deveria ser aceito normalmente, mas que a gente consiga se dar bem com o nosso inconsciente. Não sei se vocês lembram, ainda no ano passado, falaram que o inconsciente é tipo um eu nosso à parte. Acho que foi a Shakur que disse isso. Ele sente, ele tem suas próprias convicções, tem seus próprios objetivos, e é de nosso corpo realizar sem que entre em conflito. Não sei se deu para entender o conceito do princípio do prazer, Cá. Acho que sim. Bora. Acha que sim? Não, é que Freud já fala, né, que um dos conceitos, princípios dele é que é uma força libidinal e a gente é todo movido a prazer, né, não necessariamente um prazer sexual. Sim, sim. Que é o prazer de nos satisfazer, nossa autorrealização, digamos. Para não usar prazer como sexual. Mas, enfim, a gente tem a transferência. O nosso paciente, ele sempre vai transferir alguma situação da vida passada dele para a gente, né? Então, o conceito é, o próprio Fábio, ele colocou essa questão em aberto para a turma toda, eu anotei aqui, e mandei no grupo já, só para a gente ter uma ideia. A transferência pode ser um sintoma de enfermidade, gente, ou a própria enfermidade, Pode. Um sintoma. mas ela pode ser a própria enfermidade? Não. Eu acho que é um sintoma também. Ela é um Pode, acho sintoma, que mas pode sim, acho que a transferência pode ser um tipo de enfermidade, será acha que não? Porque se ela é reativa a todo mundo, isso é uma enfermidade de reatividade, talvez, de uma histeria, de uma... sim, ela é o conflito em ação ao vivo. E sim, ela é tanto um sintoma de enfermidade como a própria enfermidade, vocês estão certas. O oposto da experiência o oposto da transferência é a experiência. Porque quando a gente sabe desse sintoma, a gente sabe dessa enfermidade, a gente sabe da doença que a gente está tratando, com a nossa experiência, com o nosso repertório, com o nosso medicamento, a gente consegue tratar ela, certo? Todo mundo aqui concorda que se eu sei que o meu problema é com a minha mãe, eu não vou mais tratar as mulheres más, eu vou tentar me tratar para tentar resolver esse meu problema, certo? Eu vou adquirindo a experiência. Mas isso eu discordo que seja através da experiência. Não seria através da consciência. A experiência em que sentido? Em vivenciar o quê? Vivenciar a terapia, seria? Sim, você vai vivenciar o seu conflito dentro da terapia. Ah, tá. Essa experiência que ele tá se referindo. Sim. Oi, Mel. Ah, Eu tô em dúvida aqui, pensando qual a transferência, ela, não sei se é uma pergunta boba, mas a transferência pode ser uma forma de resistência? Sim, a transferência ela é uma resistência. Ela é uma Ela é resistência. uma das formas. É bom, ainda bem que você tocou nesse assunto. É bom deixar isso claro. Gente do céu, pelo amor de Deus, a transferência é, tá? Eu esqueci de comentar porque eu tô louca, mas ela é. Obrigada, Mel. Nessa definição está falando, né? A definição, uma experiência do passado interferindo na compreensão do presente. Ou Sim. seja, a resistência, né? O recalque está lá resistindo, né? Sim. Ela é uma das principais formas de resistência que a gente vai ver no nosso trabalho. Então, Deixa eu só fazer um parêntese. Eu percebi que ele falou muito sobre a resistência também está baseada na nossa moralidade, sabe? Nesse tipo de coisa. sim, Então, coisas até que a gente porque não aceita de nós, até mesmo a parte sexual, que é a moral, esse pensamento, como a Isa falou, de queria pegar o marido da minha irmã e tal, a gente acaba recalcando esse rolê aí também por uma questão de moral e ética. Ele pode pedir algo desse tipo, com essas sim, palavras. até porque é que nem a questão dos sintomas neuróticos, que ele mesmo citou nas 2 aulas de psicopata e psicanálise a respeito da pedofilia, como uma neurose de um sintoma de resistência do passado. Eu sei que eu falei muito rápido muita coisa, mas ninguém vai admitir para um paciente não, para um terapeuta que gosta de criança. É uma resistência, mas se ele está lá, ele está querendo forçar isso através da resistência, né? A resistência, ela tem bases morais. Ele não vai sair falando para todo mundo, olha, eu gosto de criança, porque ele sabe que é errado, ignorando se existe lei ou não, tá? Vamos ignorar isso. É isso.
Na transferência, ocorre distorção do passado com a realidade. Então, basicamente, a gente vai trazer o nosso trauma lá do passado e aplicar para a situação do presente. Que neste caso que a gente está falando é do terapeuta, mas como o Pedro também perguntou, pode ser na situação do cotidiano, dia a dia. Enfim, a gente vai apresentar a transferência quase que entre aspas, entre muitas aspas, ao todo momento, independente do local, tá? E como ela está ligada a conteúdos inconscientes, ela, por conta disso, ela é ligada ao princípio do prazer, satisfação de uma libido de alguma forma, tá? Eu vou ler o slide porque basicamente eu resumi muito a transferência. Não sei se alguém deu para entender. Deu para ficar claro? Uma pessoa vai trazer do passado situações traumáticas da vida dela que ela vai vivenciar no agora e vai fazer uma transferência por conta desse sintoma para tentar, de alguma forma, manifestar ele, né? É inconsciente. E é uma forma de resistência, porque só uma coisinha também. Ela é uma forma de resistência, mas se usado corretamente, ela pode ser e é muito importante para a terapia. Ela pode ser até uma melhora na qualidade de vida, uma cura, entre aspas, para o sintoma, tá? Tudo vai depender do terapeuta nesse caso. Tudo vai depender do terapeuta. Nessa parte deu para entender? Sim, você falou da dinâmica, acho que na dinâmica explica bem essa parte aí também, porque a transferência é o oposto da experiência nova, porque a transferência é algo que você traz com você, né, de experiências suas, culturais e tal. E aí você, ao ter uma nova, você pode quebrar esse ciclo, né, e ver que não são todos iguais. Porque o que me parece é que a transferência é um comportamento padrão, né, de algo que você se sente ameaçado. Então, você acaba transferindo essa ameaça para qualquer ser. Eu entendi isso, porque o oposto da transferência é a experiência nova. A análise transforma esse obstáculo no principal instrumento técnico do consultório, que é a transferência. Você pega essa transferência e analisa. Oi, Mel. Não é aí que fala que a transferência é a repetição? A transferência é porque você tende a repetir isso até ganhar a experiência. Por isso que ela é o oposto da nova experiência, né? Porque você fica repetindo aquele padrão de comportamento, você não enxerga, ou você foge, né? Você se afasta da causa principal, né? Seria mais ou menos assim? Sim, é o que está no mecanismo, né? O paciente revive o afeto na figura do terapeuta em vez de recordá-la. É um falso relance em tempo real. É isso mesmo, Mel. Gente, a gente está conseguindo entender. Amanhã a prova vai estar fácil, né? Então, Esperemos. peraí, deixa eu só confirmar. Então, a transferência, ela é de coisas do meu passado, beleza, que eu não lidei bem, que eu fui recalcando, pipipi, popopó, e aí acabou que, vamos supor, em terapia, por exemplo, isso acabou me gatilhando e me expondo mais nisso. Aí, beleza, tô lá transferindo pro psicólogo, pipipi, popopó. Aí, o oposto de transferência é a experiência, beleza. Só que a experiência, quando a experiência está se referindo à experiência nova, é isso? Sim, ao ato ali, ó, nova. E é também ao ato de recordar que você vai conseguindo adquirir essa nova experiência. Tá, acho que foi. Não seria, o que ela está perguntando, não seria a vivência daquilo ao invés de transferir para o... Ele vivenciar, ele experienciar, ele lembrar e a partir disso passar por aquela situação que ele estava até então transferindo para o psicólogo? Sim, que aí nesse caso também é uma nova experiência, você vai reviver. Você vai conseguir essa experiência a partir de reviver e revisar o seu passado. É Tudo que a gente porque tá falando... dessa forma você não precisa transferir seu afeto, né? Lembra daquele esqueminha? Volta lá no outro slide, Isa, para ficar claro aí. Naquele que muda o... Aí, ó. Sim, aí no caso você pegaria esse afeto recalcado, essa ideia distorcida que virou uma neurose, interligaria algo positivo, a nova ideia, reformularia. Não necessariamente algo positivo, mas a ideia de fato, né?
É algo positivo no sentido de que você não vai ter mais a neurose, né? Mas é porque você vai estar experienciando aquilo que é de fato, né? Você não vai precisar, tipo, deslocar esse afeto para alguma coisa simbólica. Quando é uma neurose, o próprio Fábio falou, ele fez um esqueminha bem complexo e complicado. Mas aí ele vai se recalcar novamente essa ideia a um afeto e vai meio que se remodelar. E a partir daí a gente vai conseguir controlar a neurose e curar ela, basicamente. É quando Não sei você ressignifica, né? não sei se Você- é essa o conceito que vocês estão falando ou a dúvida, mas o esqueminha é isso. Essa neurose vai voltar a ter uma ideia, vai ter um afeto-ideia. É igual o exemplo que eu dei, gente. A Isa é o afeto que eu não quero viver, que é meu trauma. Mandei colocar para fora, entendeu? Aí ela fica lá gritando ainda, esbofeteando lá. O que é esse esbofetear? Não deixa de ser um sintoma, é o sintoma que fica te atrapalhando, porque eu estou fazendo barulho, eu não estou conseguindo dar minha palestra, entendeu? Então, eu vou lá e trato a minha terapeuta como mãe, ainda daquele jeito, gritando e tal. Aí o terapeuta olha para isso e fala: tem alguma coisa aí. Abre aí, gente, vamos tirar essa resistência da frente para eu conversar com essa transferência aí. Por que você está bravo comigo? Entendeu? Não sei se na minha cabeça faz sentido a união de tudo. Todo mundo deu para entender? Ai, gente, eu sei que é confuso, é muito termo, mas a Ká está exemplificando tão bem que eu acho que ela poderia continuar a aula, se ela quisesse, né? Mas aí, tá, você não quer. Tá. Vamos continuar, porque aí a gente tem a contra-transferência. Resistência. Não. Voltou. Contra-transferência. Isso. Tanto a transferência quanto a contra-transferência, elas são ocasionadas pelo paciente. É uma situação do paciente, tá? A contra-transferência, basicamente, é a reação que aquele paciente vai me provocar. Entenderam? Então, é quando o terapeuta responde emocionalmente às ações ou à influência do paciente e ele começa... Peraí. A transferência não pode ser do psicólogo para o paciente? Não, calma. Carol, calma. Existe a transferência do psicólogo, mas nesse caso é culpa exclusivamente do psicólogo, tá? É uma ação do psicólogo. Transferência normal que a gente diz que seria do paciente, a contra-transferência, é só do paciente a situação. A culpa, digamos. Tá, entendi. Não, a contra-transferência lembra que é a reação do psicólogo, do terapeuta em relação ao que tá vivenciando ali com o paciente. Só que o que eu fiquei confusa, né, que na minha cabeça a transferência pode sim ser do psicólogo para o paciente também, mas sim, é questões pessoais dele, por isso que é uma transferência. Só que, tipo, quando o paciente também tem a transferência, também é culpa dele, não é do psicólogo também. Mas, amor, sim que é culpa do paciente. Mas, assim, o paciente está lá e ele não tem essa consciência. Então, por que a gente não fica estudando tanto a transferência do psicólogo pro cliente? Porque o psicólogo é treinado para não fazer esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que ele percebe que ele está caindo neste lugar de transferir algo dele para o paciente, ele tem que se afastar. Entendeu? Já o paciente não tem esta consciência, por isso ele procura o terapeuta. E o terapeuta é quem vai identificar isso e ajudá-lo a entender, entende? Mas tendo a contra-transferência, né, onde a gente tem que se preocupar também, é quando o terapeuta cai na transferência do cliente. Aí ele também tem que se tocar e falar: oh, peraí, isso não é meu, eu estou caindo na transferência do meu cliente. E aí ele tem que se afastar, pegar essa transferência do paciente, transformar em ferramenta para ele trabalhar com o paciente, entendeu? Então esquece a transferência do psicólogo, porque a gente já tem ética e tal, e várias coisas para não cair nisso, né?
A conta transferência a gente não precisa falar muito sobre, né, gente? Ou vocês acham que precisa? Não precisa? Ou precisa? Não entendi, Joinha. Acho que tá legal. Tá. Deu pra entender. Eu só vou comentar da transferência do terapeuta, porque é algo que, apesar da Ká falou e mencionou também que a gente tem um monte de ética, um monte de regra que tem que impedir isso, e atualmente é uma questão do terapeuta se tratar também nesse quesito, que o Fábio pedir, porque teve uma cena daquela senhora, não sei se vocês lembram, que ela tinha mencionado, entre muitas aspas, que iria acabar com a vida, e o terapeuta ficou desesperado. Não, não, não. Então, vou mencionar, tá? É a transferência do terapeuta, é a ação do terapeuta e os próprios conflitos dele em relação ao paciente, tá? Então, é só isso. A gente vai transferir algo para o paciente. Pode ser que aquele paciente, sei lá, por algum motivo, eu estou atendendo o paciente, uma senhora que lembra minha mãe. Aí ela vai e fala que tá triste, deprimida, que, nossa, não aguenta mais. E aí eu começo a ter uma situação tão desproporcional, porque eu falo, não, a gente vai ficar junto, não sei o que, não sei o que lá, dá abraço. Fala, não, a gente vai superar isso juntas. Não estou transferindo. Meu papel lá não é simplesmente a gente colocar sonhos, esperança, tá lá como um abraço amigo falando que vamos superar juntas. Eu transferi isso porque talvez eu tenha medo de perder ela, porque ela se assemelha à minha mãe, nisso, aquilo. Mas eu estou transferindo. É isso. Tem mais algo para no slide, cara? Ah, tá. Aqui, no caso, transferência. O paciente projeta seu passado na figura neutra do analista. Na verdade, essa flecha está errada, tá, gente? A flecha seria do paciente pro terapeuta. Isso é transferência. Contra a transferência, o terapeuta reage de forma emocional e inconsciente aos estímulos específicos provocados. Se a gente se deixar levar, isso é algo negativo para a situação, né? Para consulta, para nossa análise. Mas a gente pode usar disso ao nosso fator, entender essa transferência, essa contra-transferência, na verdade, e utilizar isso no setting terapêutico. O Fábio, ele até mencionou que o sonho do terapeuta pode ser, de alguma forma, uma contra-transferência. Identificar esses sinais. Pode ser também transferência do terapeuta, mas determinados sonhos, quando analisados, podem ser uma contra-transferência, porque vai indicar algo que o paciente, que a gente deixou passar na sessão. Para vocês terem uma ideia, a gente pode utilizar de vários fatores. O sonho do paciente contando para a gente, um monte de coisa. E sim, Carol, é possível. E eu sei, você vai falar, mas isso não é coisa do terapeuta? Mas aí que é o que eu vou falar que o Fábio falou, e isso ficou gravado na minha cabeça porque eu fiquei muito brava, muito puta. Depende. Então a gente tem que fazer essa análise para saber se a contra-transferência é uma contra-transferência ou é uma transferência nesse caso. Por isso que é um caso bem específico, tá? A transferência do terapeuta, a gente vai transferir os nossos conflitos internos para o paciente. O paciente, nesse caso, não está transferindo nada. Ele está existindo. Eu também acho achismo, mas não chega na conversa de hoje. No caso da transferência do terapeuta, o paciente está existindo. Ele só comentou alguma coisa, sei lá, ou se atrasou para a sessão, ou qualquer coisa que fez a gente ficar, meu Deus, por quê? Sair do nosso papel de terapeuta para agir como uma figura paterna, materna, um filho preocupado, um amigo solidário, qualquer coisa que seja característica de uma transferência. Gente, deu para entender? Ótimo. Pode, acho que passar. Então, para a gente conseguir identificar alguns tipos de resistência, que não é só a transferência, a gente tem que ficar alerta a alguns sinais que acontecem dentro do consultório, tá? Como a distorção de tempo. Esses sinais são da transferência e contra-transferência também. Distorção de tempo. Para você, por que você fica deixando esse paciente falar mais do que os outros? Por que você
outro sinal, né? Da transferência do terapeuta em relação ao dinheiro. Por que todos os outros você aumentou o valor, mas para aquele paciente em específico não? Vocês estão entendendo? Nossa, é verdade, ele falou uma aula inteira disso, eu Exato. achando que a transferência, ao contrário, era mais fraquinha. Caralho. Ou, por exemplo, gente, eu chego na Camila, ela como minha terapeuta, e falo, ai, cara, desculpa, não vai dar para eu ir amanhã 1 hora na sessão. Não vai, meu dia vai estar cheio. Não, então vamos marcar as 2? Não dá. Não, vamos marcar no próximo dia, então. Por que você deixa esse paciente ter tanta disponibilidade de horário? Qual a sua reação física de todo mundo, eu tô perguntando, quando vocês veem o paciente chorar? Normal seria oferecer um lencinho, tudo bem, isso daí é ética e Eu ia chorar junto com ele. Mas por que só com aquele paciente? Se for só com um, por que aquele em específico? Sabe, existem certas coisas que nós fazemos que não fazemos para todo mundo. Se a gente não faz para todo mundo e tem o alecrim dourado, por que existe aquele alecrim dourado para você? Por que ele é tão especial e os outros não? Todo mundo lá está como paciente, deixando bem claro. Então, esses são sinais de alerta que podem indicar transferências do terapeuta, né? Invasão do inconsciente também. Para vocês terem uma ideia, eu acho mais fácil essas reações físicas também. Por exemplo, o Fábio deu o exemplo daquele paciente extremamente chato. Chato para um caralho. Ele falou desse jeito, toda sessão que ele vai, ele é chato, ninguém suporta ele. Já desistiu de vários terapeutas, todo mundo não gosta dele, ele é o pobrezinho, coitado da Lândia, pobrezinho. Vocês têm que ter uma ideia o quê? Aquele cara, ele sabe que é chato. Ele sabe que é um tremendo de um filho da puta, chato, ninguém suporta ele, nem a mãe dele deve suportar. Mas se ele tá lá na sessão, é porque ele quer mudar. É porque ele pensou, de alguma forma, alguma vez na vida dele, nossa, será que o problema sou eu? E aí a gente pergunta, por que você não quer atender ele? Porque ele é chato? Será que é só por isso? Porque a gente é terapeuta, a gente tem que atender ele. Por que vocês não querem atender? Será que ele lembra para vocês alguém que vocês odeiam? Todo mundo odeia uma pessoa que é chata, irritante, que fala mal dos outros, que não sei o que tem, não sei o que lá. Será que é que ele está te lembrando dessa pessoa? Então é um sinal de transferência sua nele, de alguma forma. Todo mundo tá entendendo? Lembra teu ex, aí você não quer atender aquela coisa. Muitas coisas. Por que você não tá atendendo ele? É isso. Oi, Isa. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa, eu não sei se a gente vai conseguir pensar nisso. Na aula, ele deu um exemplo de um paciente que ficou falando que ia se suicidar, e aí o analista teve uma reação exagerada, né, em relação a isso. E aí eu fiquei pensando agora, assim, ele tratou isso, acho que como contra-transferência, né? Mas eu fiquei pensando... Não necessariamente, mas o que você pensou? É porque, assim, nessa situação, poderia ser que acontecer as duas situações, uma contra-transferência e uma transferência do terapeuta. Porque, por exemplo, sei lá, se ele tem algum episódio traumático relacionado, não elaborado, a suicídio, na família dele, na história de vida dele. E aí, sei lá, e qualquer relação de contra-transferência que ele tem com o paciente em relação ao paciente falar de suicídio. Pode ser uma relação meio dúbia, não pode? Será que não pode? A contra-transferência talvez seja assim. Aí o paciente está transferindo esse trauma para ele. Certo? Pode ser essas duas coisas. Mas aí é questão também do terapeuta, porque foi o que o Fábio falou. Esse caso era de uma senhora e era uma senhora, então o terapeuta também tinha um histórico relacionado a isso. A gente transferir para o paciente, neste caso, alguma coisa. O normal é a gente ficar preocupado, só que tentar lidar na sessão de forma terapêutica. Passa disso, começa a se desesperar, como foi esse exemplo da senhora que estava cansada com a vida. Mel, eu não lembro, se você conseguir lembrar, mas eu não lembro exato o contexto todo. Eu sei que era uma senhora cansada com a vida, dificuldades da vida, que ela era carinhosa, carismática com o terapeuta. Chegou um momento que ela falou
estava muito cansada da vida, que queria acabar com tudo. Ela não tinha contra-transferência, mas só para explicar. O terapeuta surtou. E aí, se essa senhora interligar a figura do filho e tá falando isso de alguma forma porque ela necessita que o filho ajude ela, esse trauma do passado se apega ao terapeuta, e o terapeuta pega essa contra-transferência, só que vai num nível superior em que ele mesmo sente essa transferência e não consegue resolver, se torna uma transferência dele. Uhum. Ah, você consegue me ajudar nessa? O marido, deixa eu tentar. Vai. O marido dela não procurava ela sexualmente mais. E ela disse que ela tinha duas opções, ou se prostituir ou se matar. Como prostituir para ela era uma coisa totalmente imoral, então ela só ficou com o se matar. Essa é a história. E aí isso foi uma transferência, assim. Não lembrava dessa parte aí que ela tinha colocado duas opções. Porque assim, no início, quando o Luara estava falando, eu fiquei pensando assim, depois lembrei de um caso meu em terapia, e aí vi que realmente dá para tratar de outra maneira. Mas na hora que a Luara estava falando, eu pensei assim, mas cara, imagina se uma pessoa fala que vai se matar para você, né? E você é a última pessoa, apesar de você ser um terapeuta. Quem não iria se desesperar? Né? Pensei isso por um momento, assim, né? Vai que ela tem um histórico que ele já estava sentindo. Mas, mesmo assim, não se pode ter uma atitude desesperada, entendeu? Porque eu já tive algumas questões, assim, não suicida, tá, gente? Mas, assim, fortíssimas com o meu terapeuta, onde ele me mandou mensagens acolhedoras de maneira extremamente profissional, sabe? Assim, cara, eu quero te ver na segunda-feira. O episódio aconteceu na sexta, eu relatei para ele no sábado, e aí ele falou, eu quero te ver na segunda-feira. Ok, então tá. Então ele demonstrou um acolhimento sem mostrar um desespero, entende? Sim, e o próprio Paulo falou, no caso de suicídio é muito complicado, porque querendo ou não, dependendo da pessoa, a gente não sabe se vai ou não fazer, né? E aí tem... Desculpa, Isa. Não, pode falar, desculpa. Não, é só isso. A questão da como você vai reagir diante do caso de suicídio demonstra muito se é ou não uma transferência. Ah, tá, entendi. Tem uma coisa também que a gente tem que ficar atento, é que a gente está pegando recortes de sessões, né? Então, a gente não sabe, a gente sabe aquele momento, aquela situação que foi contada ali no estudo de caso. Então, o estudo de caso são pedaços, né? De sessão. Então, não dá para saber se ela tinha um histórico de tentativas de suicídio, era uma coisa. Agora, se aquela é a primeira vez que ela falou de suicídio, aí é outra, né? E também exatamente, né? Vai saber se não está relacionado ao desespero dele. Exato. E aí eu lembro que eu perguntei para o Fábio, falei, mas se um psiquiatra fosse alguém que tivesse caso de suicídio na família dele, e aquilo poderia ser uma transferência também. Ele falou, poderia. Então, você perguntou isso, Mel. Você perguntou perguntei. isso também. Ah, tá, eu não lembro, porque eu fiquei na dúvida, porque o histórico dele vira transferência do terapeuta, não mais contra-transferência. Exatamente, que aí vira transferência. Então, as duas podem ocorrer juntas? Até podem. Ah, então beleza. Eu não lembrava. Não tem como... É uma linha muito tênue. Tanto que várias abordagens nem tem o conceito de contra-transferência. É só transferência. Eles consideram basicamente a mesma coisa. Nossa, acho que agora está tudo muito bem explicado, né, gente? Mas esses são os sinais de alerta. Então, ficamos muito bem claro com isso. Cara, acho que a gente pode continuar. Só um minutinho, a gente já leu tudo, né? Reações físicas autônomas, calafrios, náuseas, ansiedade severa, sentida corporalmente, minutos antes da sessão, iniciar e tal. Sinais de alerta para nós. Aqui a gente já começa a falar do enquadro, da estrutura do setting terapêutico, que é uma das aulas que vai cair. Não tudo, mas pelo que a gente viu, vai, né? Então, a estrutura não é apenas espaço físico, é a mobília.
ela engloba dias, horários, honorários, ou seja, é o nosso contrato, tá bom, gente? O próprio Fábio falou disso, é bom a gente ficar reiterando que a questão do enquadre, a definição do Fábio é a seguinte: soma de todos os procedimentos que organizam e normatizam o processo terapêutico, em especial as regras do contrato, para a gente se exemplificar muito bem, tá? O container. A firmeza constante do setting cria o cenário artificial seguro que permite a neurose de transferir, emergir e ser contida. Tá? O limite é auxiliar o paciente a abandonar a onipotência e sujeitar-se ao princípio da realidade. Né? Exige firmeza inabalável, mais flexibilidade clínica. O setting é a soma de todos os detalhes técnicos. Aí temos, pode ir, Cá, que eu não sei se vai ter essa parte. Eu vou falando conforme... Ah, não, isso aí pode deixar. Além do setting, a gente tem a situação analítica, tá bom? Que, neste caso, é a soma de todos os fenômenos que se processam na relação analítica analisando. Analítica do caso paciente-terapeuta, tá? E o setting favorece a manifestação de uma neurose de transferência, que é um papel fundamental do setting, né? E não que ela seja criada lá, ela só é manifestada. Aí temos a postura do analista, que basicamente é uma postura neutra. Todo mundo aqui tem opinião, todo mundo aqui tem lado, todo mundo aqui tem tudo. Mas dentro a gente deve ter a neutralidade, que também envolve a empatia. Devemos ter a empatia, mas não devemos ter uma simpatia, ou no caso, uma antipatia, tá bom? Então, a antipatia é a frieza pura, a indiferença em relação às emoções e reações do paciente. Simpatia é o contágio emocional, então ele toma partido, julga o que a pessoa está falando, ele sente junto com a pessoa, tá? E a empatia é essa neutralidade, que é compreender o fenômeno profundamente pelo ponto de vista do paciente, mas sem emitir o juízo moral, opiniões ou diretrizes. A neutralidade não é um traço de personalidade frio, mas um exercício clínico ativo que permite a livre projeção do paciente. A gente não vai tomar as dores dele, a gente vai entender essas dores e tratar as dores dele. Até porque é uma coisa que a gente também esquece de comentar, mas é um fato. O paciente, ele não está lá para ter mais um amigo. Ele tem amigos, ele já tem um melhor amigo. Ele está lá para ter um profissional que vai o ajudar a melhorar a qualidade de vida dele. Então, ele não quer que a gente seja simpático, mas ele também não quer que a gente seja frio, apático, extremo. Que nem o próprio Fábio mencionou. Uma coisa é você dar um sorrisinho, uma risadinha em algumas piadas do paciente. Outra coisa é você sempre rir e falar: nossa, cara, você é foda, você é pica, você é o melhor comediante do mundo. Caramba, cara, muito bom isso, muito bom, cara. Tô extremamente feliz, você fez o meu dia. Não. E outra coisa é ele fazer uma piada e você ficar com uma cara de bunda, sem expressar nada, sem simplesmente só existir ali, olhando assim, tá? É uma neutralidade? Situações e situações. Deu para entender, gente? Aí a gente pode continuar. Pode ir, tá? Então, aí neste caso, para ser sincera, eu não entendi muito bem, mas pelo que deu a entender do contexto que eu também vi, essas são as circunstâncias que a gente deve agir no setting terapêutico, deve agir não, que a gente tenta trazer no setting terapêutico o nosso objetivo claro, né? Que é recordar o desejo, que a gente, querendo ou não, tenta recordar os afetos originais. Esses afetos são a causa da neurose, tá? Eles são os efeitos reprimidos, o oposto exato do que a defesa do paciente faz por instinto. A gente vai tentar recordar, superar o recalque, que é essa repressão, através da recordação. E a gente vai repetir para tentar superar essa resistência. O paciente não consegue lembrar, ele repete em ação, atuação e transferências projetadas na figura do analista. E é repetir que a gente ganha experiência, porque o contrário de transferência é a experiência vivida que ao decorrer a gente consegue viver no setting.
Dessa forma, a gente elabora a cura, o trabalho árduo conjunto, que é cavar per vie de lever, não sei como fala francês, de transformar a repetição patológica em insight duradouro e autoconhecimento. Então, a gente está querendo trazer a cura, que na verdade não se chama cura, se chama qualidade de vida. Esse sistema de cura já foi deixado por terra até pelo próprio Fábio. Podemos continuar. Aliás, deu para entender até aqui, gente? Isa, essa engrenagem do método técnico está naquela apostila que ele deu, da onde ele tira os slides, e aí ele explica o seguinte sobre isso daí, ó, talvez ajude. É necessário dar informes ao paciente sobre si mesmo, tornar conhecido aquilo que ele ignora. Surge daí a interpretação. O que é? Ele diz que é a interpretação, instrumento técnico fundamental na psicanálise, ou seja, o alvo deixa de ser apenas recordar e passa a ser recordar, repetir e elaborar. Seria essa a função da psicanálise, da psicoterapia, pelo que eu entendi aqui. Então, essa engrenagem aí mostra o que é a psicoterapia, a psicanálise. É essa parte mesmo. Eu não coloquei no slide porque foi as partes que faltavam. Obrigada, Mel. Acho que esse é o final. A psicoterapia é uma ciência nova, mas uma arte bastante antiga, porque já vem de longas datas. A psicanálise não. A psicanálise não oferece uma cura médica, mas o crescimento estrutural do eu. O analista empresta a si mesmo como instrumento de leitura. A técnica atua apenas como moldura. O destino final é elevar o humano, outrora objeto de suas próprias neuroses, a posições de sujeito ativo de sua história. Tem mais? Ou acaba aqui? Não sei, tá? Acabou aqui. Para onde vamos? Para onde vamos? Ô, Pedro, me corrija. Você fez alguma análise de caso nos exercícios? Eu vi que você fez exercício. Como é que sai desse nome? Que não seja aqueles complicados e 25 questões. Aliás, antes da gente fazer o quiz, eu queria ler com vocês, no meu resumo principal, alguns casos que o Fábio deu. Ele deu 3 casos. Eu queria ler, tá? Se você puder colocar no resumo do Word. Mal, espera só um pouquinho. O que você quer, amor? Desculpa, eu não estava aqui. Antes da gente ir para os quiz, cara, eu queria, se puder, você mesmo ler uma das análises do caso no Word, que eu fiz a apostilinha do Fábio, aquela de 31 páginas, eu vou até remandar aqui. Você mandou para mim? Eu mandei para você, mas eu mando de novo na Navegador Dúvida. Não. Aqui. Porque eu gostaria, de verdade, gente, eu acho que a gente tem que ler um caso assim pra gente entender um pouco do Fábio, se vocês quiserem. Mesmo que seja o caso que ele apresentou em aula. Cacete. Pode ser? Eu adoraria, não sei, meu áudio está aberto? Deixa eu ver qual caso é. Eu vou acompanhar do celular, porque eu não quero que o meu notebook trave. O caso, ele é... Peraí, que eu acho que esse aqui, então, Vê se esse rolê aqui. É o caso clínico número A, do senhor A. Não, mas é esse aqui? Esse é do papelzinho aqui? É esse mesmo. Oh, meu Deus. O caso do senhor A está na página 16. Peraí, que eu exagerei. Você tá vendo aí onde que tá a página, Isa? Porque eu não...
Eu não consigo ver, porque eu fico um negócio Não, aqui. mas é mais para baixo. Resistência é por aí. Aí, ó, níveis de consciente, vai para cima, um pouco mais para cima. Esse daí. Aqui, ó, o senhor, ó, então mais para cima. Mas não Caso vai mais número para cima, vai mais para cima que eu vou chegar. Aí. Caso clínico, certo? Esse aqui? Certo. Gente, eu posso ler tudo? É um caso bem longo. Lógico. Mas é muito importante. Eu não li. O senhor A era um homem solteiro de 29 anos de idade com toque. No momento em que se apresentou para a hospitalização psiquiátrica, deu certo criar não se... Calma aí, gente, que mandaram uma mensagem de administração aqui. Você me dá um minutinho só para eu pegar água? Só um minutinho, sério, peraí. Ai, gente, eu vou aproveitar isso, eu vou beber remédio rapidinho também. Prontinho. Foi mal, tô aqui. Bora? Pode continuar? Por mim, sim. Você quer ler, Cal? Quer que eu leia? Você. Senhor A era um homem solteiro de 29 anos de idade com toque. No momento em que se apresentou para a hospitalização psiquiátrica, relatava uma história de 10 anos de sintomas obsessivos compulsivos e queixava-se de estar totalmente aprisionado em casa nos últimos 8 anos devido a pensamentos grotescos, terríveis e incapacitantes constantes que nunca cessavam. 8 anos antes da admissão, quando o senhor A não saiu mais de casa, sua mãe se aposentou, podendo cuidá-lo e satisfazer suas demandas de limpeza. Sua vida girava em torno dele. O senhor A estava obcecado pela necessidade de evitar a contaminação. Preocupava-se também com a possibilidade de engravidar alguma mulher, pois temia ter sêmen nas mãos. Por conseguinte, tornou-se um compulsivo lavador de mãos. Insistia que sua mão permanecesse consigo 24 horas por dia, embora ele não dormisse ou tomasse banho. Insistia que sua mãe permanecesse, embora ela não dormisse ou tomasse banho com ele. Auxiliava-o a vestir-se de modo que ele não tocasse suas roupas, impedindo a contaminação. Ele também solicitava que ela seguisse um elaborado ritual com 58 passos ao cozinhar sua refeição e colocá-la na mesa. Caso não seguisse o ritual precisamente, tinha que descartar toda a refeição e começar tudo novamente. Ele teve de desfazer de milhares de dólares em alimentos, ela teve que se desfazer de milhares de dólares de alimento a cada ano, a fim de responder a estas demandas. O senhor A também insistia que seu pai deveria permanecer fora da casa ou em outro cômodo, de modo que não houvesse risco de contaminados pelos germes que o pai trazia do trabalho. O desenvolvimento inicial do paciente não apresentava aspectos notáveis, porém ele recordava de um episódio muito desagradável quando tinha aproximadamente 5 anos de idade. Lembrava de ter visto seu pai agarrando sua mãe pelos seios, enquanto ela gritava que o paciente a socorresse. Ele tentou impedir, porém foi suplantado pela força do pai. Recordava ter sentido terrivelmente mal acerca do incidente e chorou por perceber-se incapaz de salvar a sua mãe. Embora o paciente tenha ido a vários psiquiatras, sempre se recusava a retornar após a primeira consulta. Certa vez concordou em tomar clomipramina, porém interrompeu após a primeira dose, alegando incômodo com os efeitos colaterais. Seus pais perceberam que finalmente teriam que hospitalizá-lo, porque se encontrava incapacitado. Quando chegou ao hospital, o médico perguntou por que procurava tratamento, e ele respondeu
eu estou determinado a ser dependente, quero dizer, independente. O médico comentou dele ter dito dependente e perguntou: há talvez alguma parte em você que gostaria de permanecer dependente? O senhor A respondeu: você refere-se à minha mãe? O médico replicou que ele deveria saber melhor sobre isso. O senhor A refletiu por um momento e disse: bem, ela cuida muito bem de mim. O lapso do senhor A proporcionou um vislumbre das motivações inconscientes desta resistência ao tratamento. Qualquer tipo de tratamento bem sucedido ameaçava a sua relação de dependência com a mãe. Se a clomiphomina tinha a possibilidade de ajudar ele, então ele não tomaria. Similarmente, ele invalidaria qualquer outro esforço de tratamento ambulatório ou hospitalar. Após cerca de uma semana de hospitalização, o senhor A desafiou as expectativas dos membros da equipe. Passou a apresentar dramáticas melhoras. Conseguia tocar em maçanetas sem temer a contaminação, ler revistas que outros haviam tocado, além de ter reduzido consideravelmente o tempo gasto com a lavagem de mãos. Esta melhora ocorreu sem uso de medicação e o paciente comentava que se sentia bem menos nervoso no hospital do que havia imaginado. À medida que ia avançando, tornou-se aparente sua crescente preocupação com os desejos sexuais em relação à mãe. Comentava que quando sua mãe o vestia, sentia algo sexual. O afastamento do ambiente emocional carregado de sua casa tornou menos problemáticos seus desejos sexuais pela mãe. Similarmente, os desejos agressivos de manter o pai longe dela tornaram-se menos perturbadores. Devido à diminuição de ansiedade acercada de seus desejos sexuais e agressivos, seus sintomas obsessivo-compulsivos não eram tão necessários para conter sua ansiedade. Aí, diante disso tudo, vocês querem fazer análise? Primeiro já vamos para a resolução do caso. Resolução? Acho que é resolução, já vamos trocar uma ideia por aí. Então, o senhor A, ele teve uma forma de resistência. Vamos citar elas: recusar os medicamentos, recusar a retornar aos médicos psicólogos nas consultas. O sintoma, ele expressa ao mesmo tempo o desejo inconsciente e as tentativas fracassadas de recalcamento de impulsos de desejos sexuais pela mãe. Isso é uma forma de resistência. Recalcação desses impulsos, que gerou a neurose dele. No nível inconsciente, vamos analisar o inconsciente dele agora. Ficar próximo da mãe em uma conotação sexual e relação simbiótica, ou seja, ele queria porque queria ser dependente da mãe, ele sentia essa atração sexual, esse prazer pela mãe, por isso ele queria que ela ficasse perto dele. Ele tinha medo de engravidar moças, por quê? Porque isso significaria sair de casa, ter uma responsabilidade, sair dos braços da mãe. E ele não quer sair de casa. Ele quer ser cuidado pela mãe. Ele tem repulsa pelo pai, pois ameaça essa relação simbiótica com a mãe e deseja manter relações sexuais. Esse desejo de manter relações sexuais é nada menos que, quando a mãe tocava ele, ele sentia esses desejos. Ele vê o pai como um oponente. É isso. No nível consciente, ele tenta... Édipo, exato. No nível consciente, ele tenta recalcar ou impedir a satisfação dos desejos sexuais, mas o recalque é falho. Ele não consegue o equilíbrio. O que rompe é um sintoma. O sintoma é, ao mesmo tempo, a tentativa de controlar esse desejo e a satisfação do desejo, possuindo ganhos secundários. Então, ele tenta recalcar isso através criando esses sintomas. E criando esses sintomas, ele acaba também auxiliando na condição de, como que fala? Perdido, na satisfação do desejo. Porque é aquela coisa que comentaram em sala de aula também, né? O fato dele colocar 58 coisas para a mãe fazer e seguir a risca demonstra que ele quer ter um controle sobre ela. Todo mundo aqui concorda? De algum modo, ele tem a satisfação desse sintoma. Ele tem. A mãe trocar ele é uma satisfação. Ele está tendo controle da mãe. Ele está sentindo que a mãe está lá por ele, somente por ele, não pelo pai, por ele. É uma satisfação. Então, vamos lá.
o sintoma ao mesmo tempo é a tentativa de controlar esse desejo. Tá? Neste nível, ele tenta impedir, mas as tentativas não são efetivas. Então, o recurso psíquico forma um sintoma. E é basicamente essa situação do senhor A. Temos a situação do nível inconsciente, que é ele querer ficar próximo da mãe, esse desejo sexual pela mãe. Nível consciente, ele tentar controlar esse desejo. Eu quis apresentar esse caso, porque esse caso, ele não somente mostra um único caso só de um único laudo, como foi os outros. Ele mostra várias situações. Então, ele mostra o toque como um sintoma, o desejo de dominância da mãe, né, dessa obsessão dele por dominar a mãe, como um segundo sintoma, a neurose dele explicada por isso, o fato dele se recusar a tratar como forma de impedimento de evolução dele mesmo, mas ainda assim ele quer de alguma forma tratar essa situação, então ele fica nessa dualidade. Esse caso é um caso que eu achei bem interessante para trazer aqui, só para a gente fazer um amontoado geral, para a gente esperar para a prova de amanhã, tá, gente? Não sei se todo mundo deu para entender o caso, é um caso bem chato, cansado e longo, mas é um bom caso, ao meu ver. Vocês Achei querem ótimo. fazer... Vai fazer quiz, gente? Vocês querem fazer o Vocês quiz? querem fazer quiz, gente? Fica ao critério de vocês. Quer? Ô, Fê, você é o melhor do O quiz. Fê, você vai ler. Você Fê, faz? você que vai ler. Você é o melhor do quiz. Eu? Por quê? Ah, porque você é o melhor. Fazendo quiz é você. Você que é o melhor. Nossa, ideia. Eu lendo quiz? Não, o Fê que vai ler. Não, eu leio, sim, pode ser. Vamos lá. Que agora Manda eu vou pra tomar mim. um outro medicamento enquanto isso. Alguém pontua aí pro Fê, onde tá na conversa o quiz, para ele pegar? Peraí. O quiz, ele tá... Ele tá aqui, ó. Não, pera. Marquei errado. Isso. Aí agora é o Pedro, no mesmo link. Isso, mas agora é o Pedro que vai saber a janelinha. Tá, peraí. Todo mundo tá vendo aqui? Yes. Como que eu tiro essas abas? Quem sabe? Peraí. Aqui eu quis, né? Isso aqui? Aí, chique. Segundo material, porque... 30 perguntas? Gente, vamos fazer só 10? Por favor, eu sei que eu tô desesperada, eu sei que eu fiquei muito desesperada. Vamos fazendo, não precisa fazer tudo não, meu bem. Vamos só ver até onde aguenta. Ô, Fê, você consegue ampliar um pouquinho mais até? Consigo. Pedro, 30 perguntas. Tá. Ai, nem tanto, né? Acho que fica ruim assim, né? Obrigada. Antes de sobrar do que faltar, Pedro, tá tudo bem. Eu tô alérgico aqui, tá, gente? Então, vou ficar coçando a napa. Igual quem? Nosso O professor Fábio. É isso que eu ia falar, vai dar onde Fábio. Ah, será que é a psicanálise que faz isso? Quem dá aula de psicanálise? Vamos pensar. Vai, primeiro. Segundo material, porque a psicoterapia é descrita simultaneamente como uma ciência nova e uma arte antiga. Porque, embora o sistema de tratamento sistematizado seja recente, o alívio do sofrimento por meio do sistema de duas pessoas é milenar. B, porque a psicoterapia moderna é uma evolução direta e linear dos métodos biológicos gregos de tratamento da alma. C, porque utiliza métodos experimentais modernos para validar rituais ancestrais de cura espiritual. Ou D, porque a psicanálise abandonou a técnica científica em favor de uma linguagem puramente artística e subjetiva.
Eu achei que Eu fosse chutava- a de cara, assim, mas não sei, gente. Qual que você tá? Por que você não Apesar sabe? que tem a letra B também, né? Qual que É é a Hablar? Não, pergunta? a B. Acho que Pergunta aí. não é não. Linear Direto, dos Deixa eu ver a métodos linear, pergunta. biológicos. É métodos linear, mas biológicos. então é a letra A. Ah, todo mundo? Ah. Querem dica ou vai? 2, 3 e foi. Não. A prática de uma pessoa buscar auxílio em outra pessoa para aliviar tormentos mentais precede a sistematização científica introduzida por Freud e outros. Próximo. Qual é a principal mudança de eixo que Freud trouxe para a relação entre terapeuta e paciente? O Fábio falou bastante disso, né? O foco exclusivo na realidade objetiva e externa do paciente, em detrimento de sua subjetividade interna. B, a transformação do paciente de objeto de estudo para um sujeito de escolha, estabelecendo uma relação horizontal. C, a transição de uma relação horizontal de amizade para a relação vertical de autoridade médica. Ou D, a eliminação de assimetria na relação terapêutica, tornando terapeuta e paciente iguais em suas funções. Um de cada vez. Acho que é a D. D, né? Também acho. B, né? De bola. Não. B de bola. Eu fiquei na mesma dúvida que a Suzy aí. D e D B. ou B? A Quer transformação pegar do uma dica? paciente. Pense na diferença entre ser um alvo de ação e ser um paciente de ação. Ah, não, eliminação de Participante. assimetria, não. Acho que diria que é a B. É, você Então, não elimina a assimetria, né? É a B, é verdade. É B de bola. Eu acho que é a B. É, sempre que tiver palavra forte, assim, gente, desconfia, tá? Eliminação, elimina coisa, é uma coisa muito, né, muito forte. Fê, assim, eu tô acho. amando essas dicas que você vai dando, sabe? De gente que já manja de fazer as pegadinhas das provas. Nossa, eu amo quando você dá essas dicas. Faz muito sentido. Continue. Show, que bom. Obrigada. Por isso que você é o melhor, entendeu? Porque você manja de fazer Que prova. melhor, não. Não, meu bem, o Pega melhor para viagem em mim, não, apresentar. Peraí, Zé. A melhor. Cada um na sua competência, gato. Você é o melhor para apresentar o quiz, a Isa é maravilhosa, melhor professora, entendeu? Eu sou aqui que passa os negócios, cada um na sua competência. O Pedro faz todo esse quiz. Caralho. Não é só você, não, ó. Vai. Eu Vai. achei um pouco passivo-agressivo, né? É tipo, gente. Você não viu na Felipe, aula. faça o sinal se você precisar de ajuda. Pisque duas Vamos vezes aqui se com você estivesse em perigo, né? Já parece que vocês não me conhecem. Eu sou amorosa, agressiva. Rasgação de seda, vai. Freud elevou o paciente à categoria de sujeito ativo no processo, retirando-o da posição passiva de mero receptor de curas mágicas ou médicas. Next. Como a psicanálise interpreta a função do sintoma no aparelho psíquico? Como um fenômeno puramente orgânico resultante da dissociação da consciência por fadiga extrema, com uma mensagem direta e clara do consciente sobre um trauma físico recente, com uma solução alternativa encontrada pelo psiquismo para equilibrar uma energia recalcada que não pôde ser descarregada, como uma falha biológica do sistema nervoso que deve ser eliminada imediatamente por meio da sugestão. Boa tentativa, Pedro, mas eu já identifiquei suas pegadinhas. Não é recente. Não é recente. D de Eu Zelda. preciso falar alguma Letra coisa. C. Parece a C, não parece? C de Zelda. C de Zelda? O sintoma é uma tentativa do aparelho psíquico de resolver um conflito entre o desejo e a realidade, funcionando como uma saída de fumaça para a tensão. Lembra que ele falou do exemplo também da lareira, né? Se acende ali o fogo, se não tem para onde a fumaça sair, ela começa a intoxicar a casa inteira, começa a ficar
impossível de respirar ali, né? É um exemplo Falou. bem fofo, muito fofo. Simbora? O que caracteriza o conceito de resistência no contexto do tratamento psicanalítico? A incapacidade intelectual. A incapacidade intelectual do paciente de compreender as interpretações científicas fornecidas pelo analista. B. O modo como o paciente funciona e sobreviveu a angústias, manifestando-se como uma força que se opõe ao recordar e elaborar. C. Um erro técnico do terapeuta que não soube estabelecer um rapport adequado com o suplicante. Ou D. Uma oposição consciente e deliberada do paciente para sabotar o trabalho do analista por falta de ética. B. B de bola? B de bola. Sim. Isso mesmo. Resistir é a forma que o indivíduo encontrou para continuar a existir diante de conteúdos dolorosos, sendo a essência de seu funcionamento. 5. Qual é a definição técnica de transferência segundo a teoria freudiana apresentada? A capacidade do paciente de recordar conscientemente todos os eventos traumáticos sem distorções. B. Um efeito exclusivo do método analítico que cria novas doenças no paciente durante as sessões. C. O ato de o terapeuta projetar seus próprios conflitos de infância sobre a história relatada pelo paciente. Ou D. Uma vivência do passado que é repetida no presente, colocando o analista em papéis que pertencem a figuras anteriores do paciente. D. D de dado. D de dado. Mais alguém? Joinhas da Isabela Beatriz. Então, D de dado. A transferência é um falso enlace onde o afeto de uma representação antiga é ligado à figura atual do terapeuta, permitindo reviver o conflito. 6. O que diferencia a contratransferência da transferência do terapeuta? Não há diferença técnica, pois ambos os termos referem-se ao ódio do terapeuta pelo paciente. Tá, né? É algo que eu trataria na sessão. B. A contratransferência é consciente, enquanto a transferência do terapeuta é um processo puramente orgânico. C. A contratransferência ocorre apenas em pacientes histéricos e a transferência do terapeuta em casos obsessivos. Ou D. A contratransferência é uma reação aos estímulos do paciente, enquanto a transferência do terapeuta surge de conflitos pessoais do analista. D, né? É a D, né? Agora, já pensou o terapeuta obsessivo e o, e o paciente, o que mesmo? Histérico? Deve acontecer, gente. Gente que não fica sabendo, né? Tem de tudo, né, gente? Tem a galera que quer pregar o evangélico. É. A contratransferência é provocada pelo paciente, como uma resposta de equilíbrio, enquanto a transferência do terapeuta é o ponto cego trazido pela sua própria história. 7. No contexto de setting terapêutico, qual é a função da neutralidade do analista? A. Ser uma característica da personalidade de pessoas que não possuem opiniões políticas ou religiosas. B. Uma postura técnica de não julgamento que permite ao paciente expressar seus conteúdos sem medo de reprovação moral. C. Agir de forma robótica e fria para garantir que o paciente não sinta nenhuma emoção durante a sessão. Ou D. Manter o setting inalterado, permitindo que o paciente modifique as regras de pagamento e horários conforme seus desejos. B. Acho que D. É B, né? B. Amanhã podia ser escrachado assim, né? Nossa, podia, né? Mas como é Fábio, sabemos que não será. Ah, não sabemos não. A gente nunca teve prova com ele. Ou Mas vocês têm notícias aí do... positivos. A gente tá sabendo, não estamos? Dá pra se virar, não dá? Então pronto, gente. Ah, gente, isso aí. Será que ele vai pedir de caso nesse caso aqui? Com certeza vai pedir caso, análise de caso, mas é aquela coisa. No outro ele vai pedir mesmo, né? Ah, eu tô de boa, assim. Ele faz aberto, eu não lembro se falaram. Eu acho que não, Má. Eu acho que não. Alguém sabe se ele faz aberto? Sim, ele faz. Ele faz.
A gente confirmou, né? É nessa, ô Pedro? Ou não? Mas que faz aberta, tipo assim, Pedro, para corta essa lacuna, parte do igual YouTube. a Shakur, tipo, a Shakur que Pedro. faz lacuna. Isso aqui pode caracterizar, né? Transferência, contra transferência, será que é um rolê desse? Bom, enfim, né? Especulações. Então vamos? Isso mesmo, a neutralidade visa suspender os valores do analista para que cliquei aqui, para que a subjetividade do paciente possa emergir e ser analisada sem interferências externas. O que são ganhos secundários da doença, conforme discutido no material? A. Benefícios como atenção familiar ou licenças trabalhistas que dificultam o desejo de mudança do paciente. B. A descoberta de talentos artísticos ocultos por meio da técnica da associação livre. C. As vantagens financeiras obtidas pelo terapeuta ao prolongar o tratamento de um paciente rico. Ou D. O amadurecimento pessoal que ocorre após a resolução definitiva de todos os sintomas neuróticos. Qual que é a pergunta? O que são os ganhos secundários da doença? Acho que é a A, né? Você ganha atenção, você ganha licença, cuidado. Eu também estaria. E aí você acaba se identificando com sintomas, né? Ou não resistindo mais a tratar eles, né? Essa letra B aí é sublimação. Seria letra B, eu acho. Isso mesmo, esses ganhos criam uma resistência à cura, pois o paciente teria que abrir mão de certas vantagens ou proteções que o sintoma lhe proporciona. Por que Freud abandonou o método da hipnose em favor da associação livre? A. Porque a hipnose era uma técnica muito lenta e exigia equipamentos físicos complexos que Freud não possuía. B. Porque a hipnose mantinha uma relação vertical e não lidava com a resistência de forma a integrar o conteúdo da consciência pura. Porque o governo austríaco proibiu a prática de hipnose por considerar a feitiçaria sobrenatural. Eu acho que é a C. É Eu essa. acho. Ou porque a associação livre provou ser capaz de curar doenças orgânicas e infecções bacterianas mais rapidamente. C. B de bola. Na hipnose, o paciente é passivo. Na associação livre, o paciente enfrenta suas resistências e o analista pode observar como o sujeito é e age verdadeiramente. Como o material define sexo em uma perspectiva psicanalítica? A. Como qualquer atividade prazerosa causada pelo atrito entre membranas, músculos ou ossos, iniciando-se no nascimento. B. Exclusivamente como a união genital entre dois adultos com fins reprodutivos. C. Como uma força sobrenatural demoníaca que deve ser controlada pela moralidade religiosa, ou como um instinto puramente de autoconservação que, se não satisfeito, leva à morte imediata do organismo. Né? Tranquilo também essa. Tá muito escrachado isso aí. O Pedro ficou pesado na da Letícia para Letícia ser. A de ontem tava cabulosa e hoje tá... Gente, a de ontem eu fui dormir Você bem na prova da chorando. Letícia? Eu dormi chorando na de ontem, fiquei desesperada. Olha, quer se defender aí, vai lá, Pedro. Mas não foi nem pegadinha, foi pedra de tropeço, né? Aquilo ali, pelo amor de Deus. Mas essa aí não tem nada a ver, né? Tipo, não pediria um bagulho desse na prova. Ele falou sobre isso em aula. Eu não sei se ele pediria dessa forma, mas... Tá, isso daí é uma boa questão aberta, vocês não acham? Nossa, sério? Será? Não sei. Que é a definição de sexo, só isso. Saiu. Próximo, então. Valeu, Mel. Beijo, boa noite. Vai mais, gente? Vamos ficar na 10 aqui. Sim. Tem só mais uma, vamos ver só o que vai ser. Se for muito viajado.
O que significa o conceito de per via de levare, aplicado à psicanálise? A prática de elevar o terapeuta a uma posição de superioridade iluminada para curar o suplicante. Uma técnica de retirar ou escavar para chegar à origem do sintoma e entender a pessoa por trás da resistência. A aplicação de medicamentos que retiram a dor física para que o paciente possa falar sem interrupções. Ou D, um método que busca colocar sugestões e ensinamentos morais sobre o paciente para cobrir o sintoma. B, B. bola. B de bola. Diferente de cobrir, a análise busca remover as camadas de resistência para que o conflito original possa ser elaborado. Ah, legal. Para mim, continuava o quiz mais um pouquinho, mas se vocês quiserem ir embora, tudo bem. Um pouquinho, saideira da saideira. Ah, agora começou. Olha aí, ó, no caso clínico da Laura. Entendeu? Aí começou a ficar bom. Cadê a Luara para eu errar o nome dela aqui? No caso Já clínico foi, da já. Laura, como o terapeuta interpretou a guerra iniciada pela paciente durante as sessões? Como uma transferência negativa de um conflito original de disputa e ciúmes com a figura materna. B, como uma prova de que a psicologia não é científica e que Freud realmente era um louco. É esse, né? Não tá errado, não, né? Convenhamos. Não, Isa, não fala assim. Como uma falta de educação da paciente que deveria ser punida com a interrupção imediata do tratamento ou como um Sai da efeito minha sala. colateral da medicação clomipramina que ela estava tomando secretamente. Porra, precisava fazer umas coisas tão ridículas assim. Ah, sabe o que é o foda? Eu poderia, se tivesse respostas boas, de verdade, tipo, essa resposta é um conflito interno com a mãe causado por, sei lá, uma repulsa ou um recalque. Eu marcaria essa ao invés da transferência, porque o que me pegou de jeito foi essa transferência negativa. Porque toda transferência é negativa, só que cabe ao psicólogo. Não é toda transferência negativa, não. Não, mas não é que é aquela que cabe ao psicólogo para saber utilizar em sessão? Não, você pode ver o psicólogo como uma figura, sei lá, você gosta muito do seu pai, você tem um psicólogo que é acolhedor, que, sei lá, tem uma barba que lembra do teu pai, você faz uma transferência positiva com ele. Mas Ou então você pode se apaixonar por ele. Você pode se apaixonar, pode. assim, né? Você tá mutada, Camila. Falando, mas ela tá falando, não tô ouvindo. É positiva e por que é positiva? Porque é fofinha e não é algo agressivo? Eu também não entendi. Não Porque entendi. na minha cabeça... Porque são vindas de afetos positivos. Pensa no afeto, gente. Não, mas Afeto, é verdade. A transferência tem total a ver com afeto. Tá. Pensa em afeto. Quando a gente pensa em afeto, talvez venham sentimentos de tipo positivos na sua cabeça, mas existem sentimentos negativos, afetos negativos também, né? Raiva, medo, sei lá, ciúmes, inveja. Mas aí é só negativo? Sim. É. Não lembro dele ter falado muito sobre isso, mas dá para levar do senso comum, eu acho, né? Afetos negativos são afetos ruins de destruição, de raiva, e positivos são. Eu acho que tem no material da Isa isso. Ah, é? não. Ou no material da Isa ou no material da Manu. Peraí, não, agora eu já entendi. Ele tá falando que tem negativo e positivo. Nesse caso, que é o dela, que é negativo, né? Sim. Porque a Isa falou que a transferência é sempre negativa. Não é, Falou né? que não. Ah, então tá. Então Pode não ser é. Agora eu transferência. entendi. Neste caso, como é uma guerra, é uma coisa reativa, mais agressiva, então é uma transferência negativa, porque ela tá, tipo, desconfiada. Não é um afeto bonitinho. Entendi, obrigada. Não, afeto, não precisa ser uma coisa grandiosa, entendeu? Nesse momento, nós estamos exercendo transferências positivas entre nós. Uhum. Tipo, ela rola o tempo todo. É que aí, dentro do contexto clínico, isso vai ser uma coisa específica a ser observada e um fenômeno, né? Tá. Não, deu pra entender. Chique, foi? Obrigada. Depois Fala a aí. gente fala. Não, Pode depois eu falo. Não, fora do contexto. Ok. Tá. Então vai, então a A, né? É isso. Aí, ó, no fim foi bom. A Guerreiro estava repetindo com o analista a dinâmica de rivalidade que tinha com a mãe, permitindo que o material recalcado emergisse na palavra.
Orochima. Legal. Qual é a diferença entre simpatia e empatia na postura do analista? A empatia tem a ver com a neutralidade, que você tem que estar ciente dos sentimentos do paciente, só que não utilizar disso como uma simpatia extrema ao ponto de sentir as dores, não é? A empatia é o conceito de eu entender esses sentimentos e querer ajudar de alguma forma dentro do tratamento. Acho que sim. Ele até dá exemplo daquele colega dele que, tipo, abraçava, que você via de braços abertos, a pessoa, ufa, Que dava um tapinha, dava um beijo lá. depois que abraçava ainda fazia assim. Como é que escutar? Letra A, gente. Letra A, eu não li as coisas ainda, mas Camila já foi precoce aí. Vai, vou ler. A simpatia significa ficar ao lado e pode levar ao contágio, enquanto a empatia é colocar-se no lugar para entender o ponto de vista sem necessariamente concordar. Vocês acham que é essa? Yes. César. Bom, tá bom. Então. Empatia permite a compreensão técnica da subjetividade do outro sem que o analista perca sua função de observador neutro. Rapidinho. Ó, a Mel mandou aqui no grupo. Pessoal, acabei de ver que no final daquela apostila que ele colocou no Class tem uns exercícios de fixação. Vocês querem dar uma olhada nisso? Ou segue aqui do jeito que tá? Talvez depois. Não sei. Vai vendo aí que eu vou ver se isso daí vale a pena passar. Então tá. Então vou ler a próxima pergunta aqui. Sobre o enquadre, setting, por que o pagamento da sessão é considerado fundamental para a psicanálise? A. Porque demonstra uma relação de troca e realidade, confrontando a ilusão de que o mundo gira em torno do desejo do paciente. B. Para que o paciente sinta-se superior ao terapeuta, comprando o direito de insultá-lo livremente. C. Apenas para garantir a sobrevivência financeira do terapeuta, não possuindo função clínica. Ou D. Para substituir a necessidade de recordar... Eu acho que a C também é viável, né? Se a gente parar pra pensar. Que bom eu vou comprar se eu não ganhar dinheiro? Mas é a... Ó, mas assim... Ó a palavrinha forte aqui, ó. Apenas. No meu conceito, eu não tô nem aí pro se é transferência ou não. Desde que me pague, eu tenha comida na mesa, tá ótimo. Mas tudo bem, vamos... Não é assim, Isa. Ah, tá bom, não. A gente vai ter uma E tem que ter feijoada, tem que ter feijoada. Tem que ter feijoada, não Tem que ter feijoada, tanques e... feijoada, eu não ligo. Eu chuto não, é A. Pra mim é A. Então, cliquei na A. O pagamento marca a simetria e a realidade da relação, além de ser um terreno onde as resistências, esquecimentos e atrasos se manifestam. Ô, gente, eu não sei o que ela falou que tem. No final da apostila tem exercício. No final da apostila. Qual que é a apostila, gente? Ah, a apostila é um trem aí de 1 milhão de páginas ali que ele fez. 40 Achei. páginas aqui. Segue aí. Resumo aí de matéria. Eu acho No caso que ela clínico, tem um negócio, acho que é bem grande esse aqui. Segue por aqui? Ai, gente. Cansou? Vamos seguir por aqui, porque aqui a gente já tá dando uma revisão geral. Eu acho que hoje tá rolando aqui. Apesar de ter umas... Cara, é legal esses daqui. Eu não sei se a gente vai ter depois a resposta, tem que ter, né? Mas eu acho que seria interessante a gente dar uma olhada nisso aqui, sim. Então, bora. Deixa eu compartilhar aqui, Fê. Quer que eu abra aqui? O meu já tá aberto. Você quer abrir aí? Pode abrir. Então, tô fácil. Pode abrir, melhor. É o finalzão da apostila. Apresentar outra coisa. Esse aqui não tem tema escuro. Vai doer meu zóio. Gente, mas aí, esse daí é material de apoio? Eu acho que é uma prévia de como ele É pede, material sabe? extra, porque o Fábio tinha falado que material extra não cai na prova. Não é uma questão de cair, parece que é um estilo de treino para a prova dele, talvez, entendeu? Porque ele deixou esses exercícios. Não sei. Dá uma olhada aí, o que vocês acham?
Ué, não sei, você que falou que achou massa. Quer pegar algum aí? Eu tô com vocês. Vai, eu sou só um locutor com a voz Eu bonita. só vou trazer o meu notebook para a cozinha porque eu estou morrendo de fome. Licença. Mas eu tô aqui. Não, ainda não, amor. Rapidão, gente.